Vamos falar hoje de massa atômica e massa molecular. O que é massa atômica? É a massa de um átomo, tá? Que é simbolizada pela letra U. Um U equivale a 1/12 do átomo de carbono. Então, o que acontece? Os químicos pegaram o átomo de carbono como base. A esse átomo dividiram em 12 partes e cada parte dele nomearam de unidade atômica. Então, um U, que equivale a 1 grama. A massa molecular corresponde a massas atômicas somadas de cada elemento de uma molécula. Vamos começar calculando, explicando sobre isso. O primeiro exemplo que eu planejo dar é da molécula de água. Notem que a molécula de água tem como característica o seguinte ponto: apresentar 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Apresentando 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá? Eu tenho que começar primeiro o quê? Conhecendo que elementos eu tenho na minha molécula. Nesse caso, eu tenho hidrogênio e oxigênio. Sabendo disso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar a quantidade de átomos que eu tenho de cada elemento pela sua massa atômica. Então, quantos elementos eu tenho de oxigênio? 1. Qual é a massa atômica dele? 16. 16 vezes 1, eu vou ter 16 gramas. Hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 2. Cada um pesa 1. 2 vezes 1, 2. O que eu faço agora? O que eu faço agora é somar as massas dos elementos. 16 mais 2 irá dar 18 gramas. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é para calcular a massa molecular da sacarose. Calculando a massa molecular da sacarose, qual é a primeira etapa que eu devo fazer? Descobrir quantos átomos eu tenho de cada elemento. Então, nesse caso, eu tenho 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Vamos começar. 12 átomos de carbono. O que eu vou fazer com carbono? Eu vou multiplicar pela massa atômica de um átomo de carbono, que é quanto? 12. 12 vezes 12, 144 gramas. Quantos hidrogênios eu tenho? 22. 22 vezes 1 vai dar quanto? 22 gramas. Quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 11 oxigênios. Quanto pesa cada oxigênio? 16. 11 vezes 16, 176 gramas. Vou fazer o seguinte ponto. Eu vou somar
cada uma dessas massas. Somando cada uma dessas massas, eu tenho 342 gramas. Então, a massa molecular da sacarose é igual a 342 gramas. Vamos começar os exemplos mais adoráveis. Eles pedem aqui, calcule a massa molecular dos seguintes moléculas: H2SO4, H4P2O7, Al2SO4 entre parênteses 3. Vamos começar. H2SO4. Como eu calculo a massa molecular? Primeiro, eu tenho que saber que elementos eu estou falando aqui. Elementos é sempre a letra maiúscula. Então eu tenho hidrogênio, eu tenho enxofre e eu tenho oxigênio. Sabendo disso, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar pela massa atômica de cada um desses elementos. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 32, 32. 16 vezes 4, 64. Depois disso eu vou somar as massas atômicas, que vai dar o valor de 98 gramas. H4P2O7. Quantos hidrogênios eu tenho? 4. Quantos fósforos eu tenho? 2. Quantos oxigênios eu tenho? 7. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 31, 62. 7 vezes 16, 112. 12. Agora eu vou fazer o quê? Somar os valores. Vai dar o valor de 178 gramas. Vamos aqui. Primeira coisa que você deve notar, existe um parênteses. O que significa? Que todos os átomos dentro desses parênteses irá ser multiplicado a sua quantidade por 3. Então, quantos alumínios eu tenho? 2. Quantos enxofres eu tenho? Eu tenho 1 vezes 3, 3. Oxigênio, eu tenho 4 vezes 3, 12. Eu tenho 2 alumínios, 3 enxofres e 12 oxigênios. Irei fazer o seguinte. Irei multiplicar pela sua massa molecular. 2 vezes 27, 54. 32 vezes 2, 96. Somando os 3 elementos, eu tenho um total de 342 gramas. Essa é uma questão que tem uma particularidade. Qual é? Ele tem parênteses e ele tem colchetes. Significa que todo número que tiver, todos os elementos que tiverem entre parênteses vai ser multiplicado por 6. E todos os números que tiverem entre parênteses e colchetes irá ser multiplicado por 12. Então, quem vai ter 12 átomos? O carbono e o nitrogênio. O ferro
tem 2. O cálcio tem 3. 3 vezes 40, 2 vezes 56, 12 vezes 12 e 12 vezes 14. Depois de fazer toda essa multiplicação, soma o resultado. Qual o resultado deu? Equivalente a 544 gramas. Bom, é só